Diferente das ações, o Bitcoin nas últimas semanas parece ter encontrado um tanto de estabilidade dentro daquele range entre 20 mil e 18 mil dólares, não conseguindo sair de lá, nem para cima, nem para baixo. Alguns acusam que esse movimento pode ser a formação de um fundo. Mas será mesmo? Ou será que essa calmaria pode ser apenas o início de uma tempestade? Acompanha comigo. Olá, CryptoPowers, eu sou Gustavo Correa, sou da Power Inc, Trade e Análise, e nós trazemos conteúdo educacional aqui no YouTube e também no Telegram. E se você ainda não conhece o nosso trabalho, olha o primeiro link da descrição que está aqui embaixo para você conhecer o nosso serviço. Já convido você também a deixar um like para apoiar o nosso trabalho. Como citamos no início, nessas últimas semanas onde o crédito, os juros e as moedas e as próprias ações norte-americanas sofreram bastante volatilidade, o Bitcoin parece ter se mantido aí numa região muito estável. E isso ganhou notoriedade, já que o Bitcoin normalmente e as criptomoedas são muito mais voláteis do que esses ativos aí que nós acabamos de citar. Dentro desse gráfico agora que você vai ver aí, que é um gráfico da Glassnode, você vai conseguir observar o seguinte, você vai observar aí que o preço ficou preso já há várias semanas dentro desse range dos 20.400 e 19 mil, 18 mil, está preso aí dentro desse caixote. Veja aqui comigo esse gráfico interessante, que é o gráfico da Glassnode, do Bitcoin Acumulação Trend Score. Tá? Esse gráfico ele vai nos mostrar aqui que existem três períodos normalmente identificados aqui no mercado, tá? Que é a distribuição, depois o ponto de equilíbrio e o ponto de acumulação. Nós vamos ver aqui, ó, por exemplo, veja esse ciclo aqui de 2018, 2019. Nós temos aqui uma linha base, tá, deste ciclo, que compreendeu pegar este fundo aqui, este fundo. Vimos que o preço buscou essa baseline, né, essa linha base aqui. E veja que o tom da cor começou a ficar mais laranja aqui. Tá? O que a cor laranja significa? Significa distribuição. Tá? Significa distribuição. Grandes players começaram a se desfazer aí das suas posições. Logo após que houve a quebra desta linha importante, os preços vieram para baixo. Veja que a temperatura do mercado já ficou roxa, né? Mostrando aqui a fase de acumulação. Os grandes players começaram neste mergulho a efetuar compras visando acumulação. Depois da grande acumulação, veja que aqui tem um quadradinho com um E, que significa equilíbrio. Ou seja, houve um momento em que o mercado encontrou o seu ponto de equilíbrio entre distribuição e acumulação. Não houve grandes vendas de Bitcoin e tampouco grandes sinais de acumulação por parte dos grandes players aí do mercado. Houve esse momento aqui de equilíbrio, bem como é descrito aqui no gráfico ao centro. Logo após, o preço voltou a subir novamente. Veja aqui que no ciclo de 2021, 2022, nós estamos encontrando algo meio parecido. Nós tivemos aqui também uma baseline, né, desse ciclo, aqui uma linha. A temperatura do mercado estava laranja, ou seja, estava havendo aqui a distribuição por parte dos grandes investidores. O preço, ao quebrar esta linha, veja que já ficou roxo a cor e já temos aqui a indicação de um A, que é a acumulação. Grandes players começaram a fazer compras. E você que tem acompanhado o mercado cripto sabe mesmo, né? Fundos de investimento, grandes players realmente fizeram acumulação aqui, que até o pessoal brinca, né, que eles compraram no momento errado, compraram e o preço seguiu caindo. Mas tudo bem, eles visam um longo prazo. Mas veja que foi bem isso aqui, ó. Durante esse período, os grandes players estavam acumulando. Veja que chegou a haver um momento aqui com a letra E, ó, de equilíbrio, no entanto, começou-se distribuição de novo. Tá? Aqueles que compraram aqui pelo fundo, distribuíram ou venderam seus bitcoins nessa jogada aqui. E o preço agora voltou a atingir equilíbrio, ou seja, é por isso que o mercado está um tanto monótono agora, está sem tanta volatilidade, porque há um equilíbrio entre os vendedores e os compradores, quando nós tratamos aqui, claro, de grandes investidores.
E veja só que interessante é esse gráfico aqui, ó, que ele nos mostra aqui a ação do preço e aqui em cima ele nos mostra dados on-chain da acumulação e venda das principais carteiras, daqueles que têm de 1.000 a 10.000 bitcoins. Veja aqui, ó, que quando houve esse momento, que foi um bear market rally, que foi uma queda forte aqui em março de 2019, houve uma grande movimentação nas carteiras desses detentores, daqueles que possuem 1.000 até 10.000 bitcoins. Veja aqui, ao cair o preço, houve aqui o quê? Uma distribuição por parte dos grandes detentores. Mas logo após, veja mais para cá, ó, houve o equilíbrio do preço. E veja aqui que as grandes entidades, ó, fizeram pouca ou nenhuma movimentação do preço. Mostrando aqui como mostra o gráfico aqui, esse gráfico que é com a temperatura, por assim dizer, ele mostra que ainda estava em equilíbrio a movimentação. Agora veja esse gráfico aqui, que é da época corrente, agora um gráfico atual de 2022. Veja só, tivemos um impulso negativo no preço aqui, tivemos uma forte movimentação na carteira dos grandes detentores e agora nós estamos o quê? Nós estamos encontrando aqui, ó, nessa parte mais laranja, né? Nós encontramos a estagnação do preço, que é o ponto de equilíbrio por volta dessa região, mas note que começou a surgir ali uma movimentação azul, que é essa movimentação que são das baleias acumulando novamente. E esse gráfico aqui é o gráfico que está contando aí de abril de 22 até outubro de 2022. Agora, será que é possível apontar o preço médio dessas baleias, desses grandes detentores? É possível sim. Lembrando você que se você quiser ser um assinante premium da Power Inc., o primeiro link da descrição está ali o nosso site para você clicar e ser parte da comunidade premium da Power Inc. De 2017 para cá, a Glassnode fez um cálculo e é possível identificar que o preço-chave para estes investidores está aqui, dentro da região dos 15.700 dólares por Bitcoin. Essa vai ser, então, um nível, uma faixa de preço psicologicamente muito forte para esses investidores, que vão mostrar se eles ainda estão no lucro ou se eles vão estar no prejuízo. Vale destacar aqui que seria o preço médio para os grandes detentores de 1.000 a 10.000 bitcoins de 2017 para cá, como mostra a Glassnode nesse gráfico aqui, ó. Aqui a gente consegue ver o nível importante de lucro-prejuízo desses investidores. Nesse momento eles estão se encontrando no lucro, o preço está aí acima dos 18.000 dólares, mas quando o preço chegar em 15.700, vai chegar bem no fio da navalha, se o preço chegar lá, é claro, porque pode já deixar boa parte desses detentores, desde 2017, a começar a ficar em um pequeno prejuízo ou em aperto. Agora, olhem que interessante é esse gráfico aí da Glassnode, que mostra para nós os Long Term Holder Supply in Loss, que são aqueles grandes detentores que estão lá desde 2014, de acordo com a Glassnode, tá? Veja aqui, ó, que em 2015, aqui embaixo o preço do Bitcoin. Quando o preço do Bitcoin estava aqui nesse fundo, marcando um fundo, 30% dos investidores de longo prazo estavam em prejuízo. Quanto tempo durou isso? 10 meses, tá? De 2014 a 2015. Depois nós tivemos um evento parecido, o preço do Bitcoin teve essa capitulação, aliás, aqui capitulou, né? E aqui capitulou também, ó. O preço veio e caiu lá embaixo. Neste período, veja que exatamente esse período de fundo foi o mesmo período em que 30% dos grandes detentores de longo prazo se encontravam em prejuízo. Quanto tempo durou? Durou 6 meses. Agora, note o que está acontecendo aqui. Depois de toda essa capitulação, pela primeira vez, desde 2020, né, no Corona Day,
nós estamos observando que, novamente, 30% dos holders de longo prazo, aqueles lá desde 2014, tá? Pelo menos no cálculo da Glassnode, estão no prejuízo. Quanto tempo tem isso? Apenas 1 mês e meio. Apenas 1 mês e meio. Pode ser, tá? Isso não pode ser uma afirmação categórica, mas pode ser que nós estejamos vendo aqui uma formação de fundo sim dentro dessa região de preço, tá? Então, para ficar bem claro para você, quando houve essa capitulação, exatamente onde demarcou o fundo, foi exatamente aonde os long term holders ou os holders de longo prazo, mais de 30% deles estavam no prejuízo. Esse período durou 10 meses. Aqui, de 18 a 19, exatamente quando demarcou esse fundo, exatamente na mesma área, veja que está até marcado de vermelho, na mesma área, ó, foi o período em que 30% dos long term holders estavam no prejuízo. Esse período durou 6 meses. E aqui nós estamos, parece que, vendo novamente essa movimentação ocorrer. Isso não quer dizer, né, gente, que o preço ali de 17, 18 mil é o fundo. Pode ser que o fundo possa ser até lá, aonde nós vimos no gráfico anterior, aonde mostrou ali que 15.700 é um preço-chave para os acumuladores desde 2017. Então pode ser que dentro deste range, aí 15.000, 15.700, até o preço corrente agora, possa ser a demarcação de um fundo, já que em pelo menos 2 ciclos passados, quando 30% dos holders de longo prazo estiveram no prejuízo, esse período demarcou ali um fundo de mercado e uma imobilização de vendas grandes no mercado, de capitulações grandes. Então, é bem interessante sim essa comparação deste gráfico. Então, para a gente concluir, sem dúvida o preço do Bitcoin, das criptomoedas, tem se mostrado até bastante estável diante dos demais ativos financeiros, diante da instabilidade política e monetária internacional. No entanto, a gente tem conseguido observar que dados on-chain, como nós vimos aqui agora no gráfico, tem mostrado que dá-se a entender que podemos estar fazendo a formação de um fundo. Mesmo assim, essa formação do fundo ainda pode talvez demorar meses ou semanas ainda para vermos uma possível retomada do preço. Mas é claro também que a situação macroeconômica mundial tem que ser levada em conta. Podemos afirmar com certeza que estamos num fundo? Não podemos afirmar. Aparentemente, dados on-chain mostram que é possível sim, dentro de um range entre 15.000, 15.700 até o preço corrente, talvez uma possível marcação de fundo ali. E dados on-chain nos mostraram também neste estudo que as baleias, os grandes detentores, voltaram a acumular e nesse momento estão encontrando um ponto de equilíbrio, o que demarcou uma estabilidade maior do mercado num passado recente. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, tenha ajudado você de alguma maneira. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, clica aqui embaixo no primeiro link da descrição. Também vem para o nosso canal no Telegram, onde nós estamos juntos com uma comunidade bem legal, onde nós temos ali dicas e trocamos também ideia com você. Se você gostou desse conteúdo, deixa um like para nós. E sugiro você assistir também um pouco do conteúdo que nós vamos deixar aqui descrito no final desse vídeo. Um abraço, até mais, fui!